Hoje nós vamos estar falando de 2 Samuel 4:4, que fala que Jonatas, ele tinha um filho que ficou aleijado de ambos os pés. Este filho tinha 5 anos de idade quando notícias terríveis vieram de Jezreel, falando que Jonatas, que o rei Saul haviam caído mortos no campo de batalha. A ama, pegando a criança para fugir com ela, para que ela também não fosse morta, deixou a criança cair. E o nome dela era Mefisbosete. Hoje nós vamos estar falando que Deus é a ama que nos carrega, para que nós possamos carregar também outras pessoas. Poucos de nós teve a sua vida inserida num filme ou num livro, mas com certeza a vida de cada um de nós vai ficar registrada na vida daqueles que Deus nos deu para amar. Há muito pouco a falar sobre a ama de Mefibosete, mas não tem como nós olharmos para aquele homem que aparece no cenário de 2 Samuel 9 e não saber que houve um braço caloroso, houve uma pessoa amorosa que o criou, que cuidou dele, que o protegeu. Naquele tempo havia um bom propósito para as mulheres que não tinham família, para as mulheres que gostavam de crianças. Elas se tornavam amas e famílias ricas a contratavam para cuidar dos seus filhos e tinham elas num lugar de muita estima, porque elas eram dedicadas, porque elas eram leais e elas permaneciam com a vida daquela criança por todo o tempo que aquela criança vivesse. Com certeza, Jonatas e a esposa dele escolheram muito bem aquela que ia ser ama do filho deles, porque eles amavam muito o seu filho, porque eles queriam o melhor para a vida deles, porque ele estava sendo criado também para ser rei. E eles jamais imaginaram como a vida daquela ama ia se tornar extremamente imprescindível para a vida de Mefibosete. Mas Deus, que conduz todos os eventos da vida, estava na decisão deles e estava na vida daquela ama. Mefibosete tinha 5 anos de idade quando o mundo ruiu à volta dele. Ele perdeu pai, ele perdeu mãe num único dia, ele perdeu o avô, ele perdeu a avó, ele perdeu o lar, ele perdeu amigos e parte da sua capacidade física, numa crise política terrível, porque os filisteus estavam tomando conta, porque eles estavam dominando, porque eles queriam destruir tudo que dizia respeito ao reinado de Saul e a dinastia que ele teria. E na pressa, quando a ama vai passar a mão na vida de Mefisbosete para fugir com ele, porque haveria grande disputa pelo trono e ela sabia que ele iria morrer, então na pressa, na fuga, ela o deixou cair. Só que fatalidades acontecem, principalmente quando tantas brechas foram deixadas abertas, quando houve erros tão graves por parte da linhagem de Mefibosete, impondo à vida dele maldições, impondo lutas, prisões físicas, prisões emocionais, prisões financeiras, espirituais. No calor da batalha, Mefibosete cai do colo e ele fica aleijado. Então ele passa a viver excluído, ele passa a viver na terra do esquecimento. Ele queria viver longe dos olhos de todas as pessoas, escondido do público. Ele tinha tudo para ter crescido amargo, ele tinha tudo para ter crescido crítico, revoltado. Contudo, quando ele foi encontrado pelo rei Davi, muitos anos depois, não foi isso que o rei Davi constatou, mas ele constatou um homem dócil, amigo, submisso, resignado, apto para viver no palácio, para se assentar na mesa do rei, sem inveja, sem ciúme, sem competições, sem articulações, sem maldade.
Porque Mefibosete poderia muito bem ter sido uma cobra no ninho do rei. Ele poderia ter pensado: a vida não foi boa para mim, todo o reinado do meu avô, do meu pai foi destruído, outra família real subiu no poder e agora está usufruindo todo o bem que era para mim estar usufruindo. E ele podia ter articulado, ele poderia ter feito tantas maldades ali, mas não foi isso que ele fez. E quando nós olhamos para a vida dele, nós podemos imaginar que houve alguém que ensinou amor para ele, que houve alguém que ensinou para ele que ele podia ser realizado, que ele podia sonhar, que ele podia amar. Tanto é que ele teve um filho, sabe? E ele teve um coração aprovado pelo Senhor. Por quê? Porque o céu sorriu para a vida dele. Porque ele foi restituído dos bens dele. Porque Ziba foi chamado para cuidar de todos os bens dele, para lavrar as terras dele, para passar todo o dinheiro, todo o produto para a vida dele. Ele ganhou dignidade, ele ganhou honra, ele pôde voltar a morar em Jerusalém, ele pôde se assentar na mesa do rei. Sua ama lhe deu condições de viver a vida que Deus lhe deu com toda a gratidão. E é isso que Deus faz conosco. Em meio a todas as lutas que nós enfrentamos, nós também temos um Deus que nos carrega no colo. O profeta Isaías, ele profetiza da parte do Senhor desde o ventre materno. Eu carrego você no colo, e até as vossas cãs, até o vosso cabelo branco, eu serei o mesmo. Livrar-vos-ei, carregar-vos-ei e vos salvarei. Para quê? Para que nós possamos fazer isso pela vida de todas as pessoas que Deus coloca ao nosso lado, principalmente aquelas que sofrem, principalmente aquelas que passaram por traumas, principalmente aquelas que o inferno jogou tão baixo contra a vida delas. Nós podemos ser um farol nas trevas desta pessoa, aquele que leva a palavra de esperança, aquele que leva a palavra de vida, aquele que consola, aquele que enxuga as lágrimas, aquele que serve de ombro. Nós podemos ouvir, nós podemos orar, nós podemos ser uma ponte sobre as águas turbulentas da vida. Para essa pessoa, nós podemos ser como um abrigo no deserto, que abriga a vida que abriga esta vida do sol escaldante. As pessoas que vivem ao nosso redor não precisam ter a alma destruída por causa de fatalidades que aconteceram com elas. E foi isso que aconteceu com a vida de Mefibosete. Ele pôde ter sido encontrado um homem dócil, um homem amoroso, um homem capaz de estar no palácio do rei sem trazer nenhum tipo de prejuízo, porque houve uma ama que não o carregou somente quando ele era uma criança, mas carregou ele nas lutas dele, carregou ele nas limitações dele, carregou ele nas deficiências dele e soube mostrar para ele que ele podia superar todas as coisas e que ele podia chegar no momento que Deus tinha determinado para a vida dele, que Deus tinha uma mesa de banquete para ele, que Deus colocaria ele novamente no meio dos grandes, mas alguém o estimulou a aguardar até este momento, a ter esperança no seu coração. E nós podemos ser isso para a vida de outras pessoas. Quem é o Mefibosete que está no teu caminho? Quem é o que sofre? Quem é aquele que a vida impôs tantas lutas? Quem é aquele que o maligno lançou golpes tão terríveis e que está à tua volta e que por causa da tua vida
sabe, essa pessoa pode ter um futuro. E por causa da tua sombra, essa pessoa pode viver e viver com abundância, porque você pode ser Jesus na vida dela, a ama que carrega no colo. Amém? Deus abençoe e dê uma excelente semana.